De Mônica de Castro, pelo espírito Leonel, a atriz, parte 2, capítulo 3. Demorou muito para que Amelinha se recuperasse por completo daquela pneumonia. Depois da briga que tivera com a mãe, o médico precisou ser novamente chamado, e por pouco Amelinha não voltou para o hospital. Teresa fingiu-se interessada nos conselhos do médico, mas depois que ele se foi, virou as costas à filha e encarregou Cristina de cuidar dela. A muito custo, Raul conseguiu convencê-la de que nada havia acontecido naquele dia. Contou como Amelinha passara mal e tentara se levantar para trocar a camisola molhada, desmaiando no meio do quarto antes de conseguir fazê-lo. Teresa não sabia se acreditava ou não naquela história. A cena que presenciara deixara extremamente chocada e com raiva. Vira Amelinha nua nos braços de Raul e era difícil convencer-se de que aquilo não era o que parecia. Só não conseguia mais ficar perto de Amelinha. Se antes o relacionamento das duas já era difícil, agora então tornara-se praticamente inviável. Ela evitava ao máximo o contato com a filha e até Raul procurava não ficar muito perto dela, com medo de provocar nova briga com a mulher. Isso fazia com que a menina sofresse imensamente, porque Raul passara a ser o seu único amigo. Não tinha mais ninguém, mesmo Cristina, com quem começara a ter um relacionamento mais amistoso, voltara a ser a estranha de sempre, visto que Amelinha não a perdoava por haver contado à mãe sobre seu pequeno e inocente flerte com seu Chico. A escola em que estudavam agora era outra, para evitar constrangimentos às meninas, e Teresa passou a levá-las e buscá-las todos os dias. As duas entraram juntas em casa e seguiram direto para o banheiro, para lavar as mãos e almoçar. Amelinha, como sempre, empurrou a irmã e lavou-se primeiro, deixando Cristina de lado esperando a sua vez. Correu para o vaso sanitário e vomitou. Cristina regalou os olhos de susto e baixou-se ao lado dela. "O que você tem, Amelinha? Foi alguma coisa que comeu?" Com rispidez, Amelinha empurrou Cristina para o lado e se levantou, respondendo entre dentes: "Não tenho nada, meta-se com a sua vida. Está precisando de alguma coisa? Quer que eu vá chamar mamãe? Isso! Vá correndo fazer sua fofoca como sempre faz." Magoada, Cristina deu as costas à irmã e foi para a cozinha, onde a mãe as esperava com o almoço. Amelinha nem conseguiu olhar para a comida, só de sentir o cheiro do ensopado, levantou-se da mesa e correu novamente para o banheiro, quase não tendo tempo de chegar ao vaso. Teresa acompanhou-a com um olhar silencioso e, após ouvir o barulho da porta do banheiro batendo, perguntou a Cristina: "O que ela tem?" Cristina deu de ombros e respondeu inocente: "Sei lá, ela chegou vomitando, mas disse que não era nada. Vai ver, foi muito doce que comeu. Você sabe como a Amelinha sempre foi gulosa." Teresa não respondeu, mas olhou desconfiada para a porta da cozinha, onde a Amelinha acabava de despontar. "Não vou mais comer", anunciou ela, torcendo o nariz e evitando olhar para a mesa. "Por quê? Não estou com fome." Sem esperar pela resposta da mãe, virou as costas e seguiu para o quarto, indo atirar-se na cama. Estava passando mal, com náuseas e uma certa tonteira. Fazia 2 dias que se sentia assim, mas só hoje vomitara. Não podia ser nada que tivesse comido, porque aquele enjoo lhe tirara por completo o apetite, e ela mal se alimentava às refeições. Para completar, seu período estava atrasado, o que deveria estar causando aquele inchaço nos seios. Nos dias que se seguiram, seu estado foi piorando e ela mal conseguia comer. Não podia nem sentir o cheiro da comida, que já passava mal. Chegava da escola sempre enjoada e ia direto para a cama. Cristina, preocupada, levava-lhe frutas que ela dispensava com malcriação. "Tente comer alguma coisa", insistia a irmã, deixando a fruta na mesinha de cabeceira. Mesmo contra a vontade, Amelinha forçava-se a ingerir um pedacinho de fruta, mas vomitava em seguida. Foi emagrecendo e despertando cada vez mais as suspeitas de Teresa. À hora do jantar, ela sempre tentava participar da refeição, só para ficar perto de Raul, mas não conseguia comer. Dava 2, 3 colheradas no máximo e empurrava o prato para o lado, dominada pela náusea. Não raras eram as vezes em que saía correndo para o banheiro e vomitava, até que acabou chamando a atenção de Raul. "O que essa menina tem?" "Não sei", respondeu Teresa com azedume.
Amelinha não anda passando muito bem, respondeu Cristina prontamente. Vive enjoada e vomitando. O olhar de Teresa para Raul foi bastante significativo, mas a mulher fingiu não entender e não disse nada. Assim que Amelinha voltou do banheiro, Raul fez com que ela se sentasse ao seu lado e indagou interessado. O que você tem, Amelinha? Sua irmã nos disse que você não anda passando bem. Amelinha fulminou Cristina com o olhar e respondeu vagamente. Nada, não tenho nada. Desde quando está enjoada, ela deu de ombros. Você foi vomitar agora? Fui. O que mais tem sentido? Nada. Pode falar, Amelinha. Sou seu amigo e só quero o seu bem. Pelo canto do olho, Amelinha fitou a mãe, que permanecia com a cabeça baixa, fingindo-se concentrada no prato de comida. Já disse que não tenho nada. Se não tem nada, então por que vive enjoada e está emagrecendo? Não sei. Será que ela está com vermes? Arriscou Cristina. Não seja estúpida, contestou Amelinha. Não fale assim com sua irmã, censurou Teresa. Ela não tem culpa do seu mau humor. Eu não estou de mau humor. A menina está doente, Teresa. Será que você não percebe? Ela não está doente, protestou Teresa, olhando para ela com ódio. Sei muito bem o que ela tem, você também sabe. O que é? Quis saber Cristina. Nada que lhe interesse, querida, cortou Teresa. Isso não é assunto para você. Por quê? Porque não é assunto de criança. Mesmo sem saber do que se tratava, Amelinha podia imaginar que era algo relacionado ao que acontecera entre ela e Chico. Só não sabia o que, já que Teresa nunca havia conversado com ela sobre isso ou como eram feitos os bebês. Acho melhor você levá-la ao médico, seja o que for, precisa ser tratado. Farei isso, concordou Teresa com um estranho brilho no olhar. No dia seguinte, quando voltaram da escola, Teresa deixou Cristina com a vizinha e partiu com Amelinha para o médico. Esperou a vez de serem atendidas, sem trocar uma palavra com a filha, que também não disse nada. Na vez de Amelinha, uma enfermeira mandou que ela entrasse, tirasse a roupa e se deitasse na maca, enquanto sua mãe conversava com o médico. Alguns minutos depois, ele entrou e sorriu complacente, dizendo que ela se acalmasse e fizesse tudo o que ele mandasse. Amelinha, que nunca antes havia se submetido a um exame ginecológico, sentiu-se extremamente envergonhada quando aquele homem afastou suas pernas e começou a mexer em suas partes mais íntimas. Chorou de mansinho, mas não emitiu nenhum ruído. Não queria que ele ou a mãe atestassem o seu constrangimento. Muito bem, Amelinha, pode se vestir, disse ele após encerrado o exame. A enfermeira ajudou-a com a roupa e levou-a para outra sala, enquanto a mãe terminava de conversar com o médico. Pouco depois, Teresa apareceu e saiu puxando Amelinha pelo braço. A caminho de casa não trocaram uma palavra, o que deixava Amelinha cada vez mais amargurada. Queria perguntar o que ela tinha, mas sabia que a mãe lhe responderia com uma bronca qualquer. Foi só à noite que ela descobriu seu mal. Quando Raul chegou a casa e perguntou se Teresa havia levado ao médico, a mãe lhe respondeu que sim. E então, indagou ele ansioso à mesa do jantar. O que foi que o médico disse? O que você acha que ele poderia dizer? O que todos nós já sabíamos, que Amelinha está grávida. Foi como se o mundo ruísse de repente. Como é que ela, que era solteira, poderia estar grávida? Em sua cabeça, só as mulheres casadas engravidavam, porque a mãe jamais lhe contara como é que tudo acontecia. Grávida? Repetiu Amelinha estarrecida. Eu? Mas como? Não se faça de sonsa comigo, menina. Você sabe muito bem como. Ela se calou e olhou para Raul, que a fitava com um misto de pena e compreensão. As moças engravidam quando têm relações, explicou ele, apesar do constrangimento por estar tratando daquele assunto diante de duas meninas. O que é isso? Indagou Cristina de forma inocente. Vá para o quarto, Cristina, ordenou Teresa, sem responder à sua pergunta. Por quê? Porque isso não é assunto para uma menina feito você. Perdão, Teresa, mas Cristina passou pelas mesmas coisas que Amelinha. Não acha que está na hora de ela também saber o que é isso? Ao invés de responder, Teresa elevou a voz e disse com raiva: é aquilo que você e o Chico fizeram, Amelinha. E é por isso que você está grávida, porque teve relações com seu Chico. Ela ficou horrorizada e buscou o apoio no olhar de Raul. É mais ou menos isso. Chico forçou vocês, Amelinha. O que quer dizer, tio Raul? Era Cristina,
Que é assim que os bebês são feitos? Raul não se sentia nada bem tendo aquela conversa com as meninas. Achava que aquele papel cabia a Teresa, mas ela não parecia muito disposta a dar as explicações necessárias. Assim teve que assumir aquela tarefa e, tentando ao máximo deixar de lado o pudor e a vergonha, e esclarecendo as dúvidas de ambas. Sim, Cristina, é assim que os bebês são feitos. Ou, se é assim, não quero ter nenhum bebê. Cristina começou a chorar descontrolada e Teresa abraçou e começou a acariciar seus cabelos. Viu o que você fez? Cristina é ainda uma criança, não está preparada para ouvir uma coisa dessas. Eu só não queria que ela ficasse na ignorância, já que não é mais virgem. Ela pode não ser mais virgem, mas ainda é inocente. Vou ter um bebê também, mamãe? Perguntou ela quase em desespero. Estou grávida como a Melinha? Não, querida, você não vai ter nenhum bebê. Só sua irmã que está grávida. Por quê? Porque ela já é uma mocinha e você ainda não. Apesar de tudo, Cristina sabia o que era ser uma mocinha. Já vira a Melinha sangrando e a mãe lhes explicara que aquilo acontecia todo mês às mulheres. Não entendia bem o que aquilo tinha a ver com bebês e gravidez, mas sentiu-se grata por aquela ser a causa de não estar esperando o bebê. Agora, meu bem, vá para seu quarto e fique lá. Irei levar-lhe a sobremesa depois. Assim que Cristina saiu, Teresa voltou ao seu lugar e encarou Raul e a Melinha, que até então não havia dito uma palavra, espantada que estava com aquela notícia. O que faria com um bebê, ainda mais sendo de seu Chico? Não quero ter um bebê, murmurou a Melinha. É claro que não, não vamos ter nenhum bastardo nesta casa. Mesmo sem saber o que era um bastardo, a Melinha silenciou. Uma coisa havia entendido. Pela primeira vez na vida, a mãe estava de acordo com algo que ela dizia. Pense no bem que está dizendo, Teresa, protestou Raul. Além de crime, o aborto é muito perigoso. O que é aborto? Perguntou a Melinha. Xiii, ralhou a mãe, fique quieta. Dessa vez, nem Raul teve coragem de explicar o que era um aborto. Falaremos sobre isso depois, querida, disse ele. Aquele querida não agradou Teresa. Ainda que Raul tivesse pronunciado sem nenhuma intenção, ela ficou pensando que havia intimidade demais em seu tom de voz. Será que ele pretendia que a Melinha tivesse aquele bebê? Mas por quê? Uma criança naquelas circunstâncias não faria bem a ninguém, a menos que... Acho melhor você ir para o quarto também, falou Teresa. Não acho justo que decidamos o futuro de Amelinha pelas suas costas. Ela tem o direito de opinar sobre sua vida. Ela não tem direito de nada, é menor de idade e vai fazer o que eu mandar. E você quer mandá-la fazer um aborto? E daí? O que é que tem? Você mesmo ouviu dizer que não quer ter o bebê, o que não significa que esteja pensando em abortá-lo. Por que está tão interessado em que a Amelinha tenha essa criança? Será que você tem algo a ver com isso? De um salto, Raul se levantou da cadeira e começou a andar pela sala, nervoso e vermelho feito um pimentão. Amelinha não compreendia muito bem o que estava se passando, mas ficou imaginando se aquela pergunta não estaria relacionada ao dia em que a mãe os surpreendera no quarto, quando ela passara mal e ficara falando aquelas coisas terríveis. Será que Teresa pensava que ela também tivera algo com Raul? Como gostava muito do padrasto, achou que era melhor esclarecer. Mãe, se a senhora está pensando que o Raul e eu... Ouvir aquelas palavras foi como se uma erupção eclodisse dentro de Teresa. Não podia nem imaginar a filha envolvida sexualmente com o marido e explodiu com uma fúria descontrolada. O quê? Como se atreve sua pirralha suja e nojenta? Quem foi que lhe deu essa intimidade de se referir assim ao seu padrasto, o homem que ficou no lugar do seu pai? Eu não entendo. Coberta de ódio, Teresa avançou sobre a Melinha e começou a esbofeteá-la, até que Raul a segurou por trás e começou a gritar com ela. Pare com isso, Teresa. Agora estou entendendo tudo. Você e ela, vocês se deitaram juntos dentro da minha própria casa. Tem sido em minha cama? Não diga asneiras, mulher. A Melinha é sua filha e é uma criança que espera um filho. Será que é seu? Cale-se. Você não sabe o que diz. Não sei o que ouço. Ela ainda tenta defendê-lo falando isso, chamando-o de Raul. O que foi que eu fiz? Queixou-se a Melinha, que não entendia onde havia errado.
Agora vejo por que tanta intimidade. Para Cristina você é o tio Raul, mas para a Melinha só Raul basta. Cale essa boca, Teresa. Não vou permitir que coloque em dúvida a minha honra e a de sua filha. Como vocês se defendem, não é mesmo? Há quanto tempo estão me traindo? Estão apaixonados de novo? Lá vinha Teresa, com aquela referência ao passado, algo que Raul não podia compreender. Ela falava como se ele e a Melinha já tivessem sido amantes, o que era impossível. Não aguento mais, Teresa, estou no meu limite. Não suporto mais o inferno em que a minha vida se transformou. Com indescritível desgosto no olhar, Raul rodou nos calcanhares e foi direto para o quarto, onde apanhou a mala e começou a tirar suas roupas. — O que está fazendo, Raul? Berrou Teresa, que vinha logo atrás. — Aonde é que você vai? — Para mim chega. Não aguento mais as suas desconfianças nem o seu gênio. Só lamento por Amelinha, que terá que aguentar a sua loucura sozinha. Vai embora. Vai me deixar. Vai me abandonar por causa daquela meretriz adolescente. Você me dá nojo. Devia se envergonhar de suas palavras. Você não pode fazer isso, somos casados. Não pode me abandonar por causa de uma vadia. Ele não respondeu. Tudo isso porque ela vai ter um filho? É isso que você quer, um bebê? Eu posso lhe dar um filho. Já não sou mais jovem, mas ainda posso parir. Deixe de tolices, Teresa. Se não é isso, então o que é o meu corpo, é isso? Cansou de mim só porque encontrou um corpo mais jovem? Mas a Melinha é uma menina. Espere só até ela crescer e pegar o gosto pelos rapazes. Vai deixar você ir fugir com algum vagabundo de 20 anos. Você está louca. Não, não vá, Raul, eu lhe imploro. Faço qualquer coisa para não perder você de novo. Eu perdoo. Perdoo você ter dormido com a Melinha, perdoo até o filho que ela carrega na barriga. Ouça bem o que vou lhe dizer, Teresa, falou ele, segurando-a pelos punhos e olhando bem dentro de seus olhos. O filho que a Melinha está esperando não é meu. Eu nunca dormi com sua filha. Quem fez mal a ela foi o safado do Chico e não eu. Eu não sou um marginal. Está bem, eu acredito. Acredito em tudo que você disser. Sei que você não dormiu com ela, que você é um homem decente que jamais me trairia com aquela vagabunda. E outra coisa, sua filha não é uma vagabunda, nem meretriz, nem prostituta. É uma menina que sofreu nas mãos de um tarado e continua sofrendo com a incompreensão e as maldades da mãe. Francamente, ela merecia uma mãe melhor do que você. Ela engoliu a raiva em seco e continuou a implorar. Está bem. Sei que errei e peço perdão. Tenho sido incompreensiva com ela, mas vou mudar. Prometo que não vou mais ralhar com ela, mas por favor, Raul, não me abandone. Faça o que você quiser para que não me deixe. A essa altura, ela já estava chorando, agarrada às pernas do marido. Raul sentia tanto nojo que tinha vontade de empurrá-la e sair correndo dali o mais rápido que pudesse. E teria feito isso, não fosse o olhar de súplica de Amelinha, que o fitava na porta. A menina, ouvindo a discussão, aproximou-se do quarto e acompanhou toda a cena, sem que nenhum deles notasse a sua presença. Ela estava apavorada ante a ideia de que Raul pudesse deixá-la. Se o padrasto se fosse daquela casa, a mãe seria bem capaz de matá-la de pancada. Ele era a única pessoa com quem Amelinha podia contar, e foi com aquela súplica silenciosa que ela lhe pediu para ficar. Está certo, Teresa, vou ficar, concordou ele, ainda encarando a enteada, mas com a condição de que você nunca mais repita essas barbaridades que ouvi hoje. Eu não direi, prometo que nunca mais direi nada. Quero também que você me prometa que daqui para frente irá cuidar bem de Amelinha, não baterá nela, nem lhe dirá nada que possa ofendê-la. Prometo, prometo. O que você quiser, meu bem, o que você quiser para ficar. Eu amo, Raul. Não poderia suportar viver sem você. Muito bem, então. Que fique bem entendido que esta é a primeira e a última chance que lhe dou. Se voltar a nos agredir a mim ou a Melinha, vou-me embora e prometo nunca mais voltar. Ela aqueceu e se levantou, atirando-se em seu pescoço e beijando-o sofregamente. Com uma voracidade sem igual, foi empurrando-o para a cama, já arrancando sua roupa. Preocupado, Raul ia lhe dizer que parasse, que Amelinha os estava observando, mas ao olhar novamente para a porta não viu ninguém. Ela havia sumido.
Nos dias que se seguiram, Teresa procurou se esforçar ao máximo para tratar a Melinha com um pouco mais de tolerância. Ainda não estava bem certa se acreditava ou não que ela e Raul não eram amantes. Se eram, preferia não saber. Se soubesse, seria até capaz de matar a filha. Tinha, porém, um assunto sério a resolver. A gravidez de Amelinha era um problema que necessitava de uma solução imediata. Se o filho era ou não de Chico, não pretendia mais descobrir. No entanto, aquela dúvida era motivo mais do que suficiente para que ela se livrasse daquela criança. Raul era contra o aborto. Achava que o mais correto seria permitir que Amelinha tivesse o filho e tentasse criá-lo. Se de todo isso lhe fosse muito penoso, a adoção seria o melhor caminho, e era isso mesmo que ela pretendia fazer. Quando a barriga de Amelinha começou a se avolumar, Teresa proibiu-a de ir ao colégio, receando a vergonha que a gestação da filha iria lhe causar. Não foi possível completar o ano letivo, e ela acabou se atrasando na escola. Além disso, Teresa não gostava que ela saísse de casa, e Amelinha passava os dias sem nada para fazer, ansiosa por se livrar daquilo que considerava um estorvo em sua vida. Com tudo isso, não foi difícil convencer a filha a dar a criança para adoção. Quando o menino nasceu, ela sentiu uma tristeza sem fim, mas nem chegou a vê-lo. Com medo de que Amelinha mudasse de ideia ao segurar nos braços o bebê, Teresa tomou-o da enfermeira assim que foi possível segurá-lo e entregou-o pessoalmente nas mãos de uma irmã de caridade, recomendando-lhe que levasse o menino dali e que nunca mais, mas nunca mais lhe desse notícias de seu paradeiro. E assim foi feito. O menino foi levado embora sem que Amelinha o visse uma única vez sequer. Ela sofreu com as dores do parto e escutou seu choro quando nasceu, o que num primeiro momento encheu-a de emoção. Tomada pela exaustão, Amelinha ainda chegou a estender os braços e pedir que a mãe a deixasse vê-lo, só mais uma vez, mas Teresa foi categórica. O filho não pertencia mais a ela, e ela não tinha nenhum direito sobre a criança. Ignorante e ingênua, Amelinha acreditou no que a mãe lhe dissera e procurou ocultar as lágrimas no lençol que a cobria. Estava arrependida de abandoná-lo, mas agora era tarde. O filho pertenceria a outra pessoa e ela morreria sem o conhecer. Capítulo 4. A família de Amelinha, embora fosse do interior de São Paulo, espalhara-se por todo o estado, e ela possuía vários parentes que viviam na capital. Certa vez, um tio de sua mãe, dono de um dos muitos laranjais que dominavam a região, veio a falecer já bem velhinho. Esse tio possuía 2 filhos que viviam em São Paulo, um homem e uma mulher. Ambos já beirando os 60 anos, os primos vieram para o enterro e o inventário, e Amelinha os conheceu no velório do tio-avô. Juca, o primo, era um homem grande e rabugento, e não escondia o desagrado de ter que comparecer ao enterro do pai em momento tão inoportuno, em que os negócios com sua fábrica de sapatos exigiam sua presença diária no escritório. A mulher fora quem o convencera a ir a Limeira, porque as terras do pai eram muitas e Juca devia cuidar do patrimônio da família. A prima, de nome Janete, parecia uma mulher mais equilibrada, embora de feições austeras e olhar penetrante que tudo parecia ver. Ela era muito comedida e quase não sorria. O seu rosto impenetrável não permitia que se imaginasse o que estava sentindo. Era uma viúva sem filhos e vivia sozinha num casarão em São Paulo, que herdara de um marido extremamente rico e muito mais velho do que ela. Janete fora uma moça muito bonita, e dizem que o marido se apaixonou por ela logo que a viu, fazendo compras em companhia da mãe numa de suas idas à capital. Embora 23 anos mais velho, o marido era muito rico, e Janete aceitou desposá-lo quase que de imediato. Ela contava então 17 anos e ele 40. Os dois viveram juntos por mais de 30 anos, até que o marido de Janete morreu de um ataque do coração, deixando-a com uma fortuna considerável, apesar de sozinha e sem filhos. Essas histórias não interessavam muito a Amelinha, que achou os primos muito antipáticos e pedantes. Eles também não pareciam se dar muito bem com Teresa, porque praticamente a ignoraram durante todo o velório. Por isso foi uma surpresa quando mais tarde, ao entrar em casa, Amelinha viu Janete sentada no sofá conversando com a mãe e Raul.
Teresa mandou-a para o quarto em companhia de Cristina, e ela não pôde participar de sua conversa. Você sabe como é difícil para uma senhora como eu viver sozinha, disse Janete, ainda mais em São Paulo, onde a vida é mais agitada e os jovens só pensam em se divertir. Teresa apenas balançava a cabeça, enquanto Raul fumava seu cachimbo e a fitava com mal disfarçada repulsa. É por isso que quando vi suas meninas a ideia me ocorreu, prosseguiu Janete, e não pense que faço isso só por mim, em absoluto. Seria uma excelente oportunidade para a menina estudar em bons colégios e ter uma educação mais refinada. Raul pigarreou e começou a falar com uma certa irritação. Perdão, Janete. Dona Janete, se não se importa, interrompeu ela, fazendo com que Raul ficasse vermelho até as orelhas. Muito bem, Dona Janete. Não sei se entendi direito, mas pelo que Teresa me disse, a senhora está interessada em levar as meninas para a capital? As meninas não, cortou novamente. Apenas a Melinha, é mais velha, já é uma mocinha e saberá cuidar melhor da casa. Então o que a senhora quer realmente é uma empregada doméstica? Uma dama de companhia, digamos. Já estou ficando velha e preciso de alguém que me ajude. E por que a Melinha? Porque ela é parente e me parece bem educada, além disso é quieta e sossegada, como toda moça de boa família deve ser. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para a Melinha, rebateu Teresa entusiasmada. Oportunidade de quê? Tornou Raul. Ora, de ter uma vida melhor, uma educação refinada, estudar em bons colégios. E quem sabe mais tarde, conhecer um rapaz e casar-se com alguém importante e rico, considerou Janete. Não faltam bons partidos para moças direitas e finas. Raul e Teresa se entreolharam, mas a mulher procurou ignorá-lo. Janete já estava a par do que acontecera a Melinha, e aquele era mais um motivo para afastá-la dali. Isso seria maravilhoso, exaltou-se. Imagine só, Raul, nossa Melinha casada com o figurão do café. Você está sonhando, Teresa. A Melinha é só uma menina do interior, mas que pode se tornar uma grande dama da sociedade paulista com meu auxílio, rebateu Janete. E tudo isso em troca de quê? Apenas de companhia. Não sei, contestou Raul. A Melinha ainda é muito criança para ir viver sozinha. E quem disse que ela vai viver sozinha? Prima Janete não está prometendo cuidar dela? Mas e ela? Será que quer ir? Será que não vai se sentir sozinha, longe da família? Você sabe como a Melinha é, independente. Ela nunca foi muito ligada à família mesmo. Não quero que tomem nenhuma decisão precipitada, replicou Janete. Ficarei ainda por mais alguns dias a fim de providenciar a venda das terras de meu pai. O advogado de Juca vai tratar do inventário e vou vender tudo para ele. Não entendo mesmo nada de fazendas ou de laranjas. Enquanto isso, reflitam na minha proposta. Tenho condições de dar a Melinha uma educação que vocês jamais poderiam lhe proporcionar. Seria uma oportunidade única para ela. Sei o quanto deve ser difícil para vocês se afastarem dela, mas creio que deveriam pensar no futuro da menina e depois poderão visitá-la quando quiserem. Você tem razão, Janete, concordou Teresa, cada vez mais entusiasmada. Seria o melhor que poderíamos fazer por a Melinha. Seu marido é que ainda não parece bem convencido, mas não faz mal. Vou deixá-los à vontade para que decidam. Depois que ela saiu, Raul fitou a mulher com profundo desgosto e revidou com desânimo. Por que está fazendo isso? Por que pune assim a sua filha? Eu não estou punindo, pelo contrário, estou pensando na vida de luxo e conforto que Janete pode dar a ela. Mas e se ela não quiser? Se a Melinha preferir ficar aqui conosco? Isso seria uma tolice. Como mãe, tenho que pensar no que é melhor para ela. Talvez isso não seja o melhor para ela. Como não? Que garota não gostaria de ter uma oportunidade como essa? Por que nós não perguntamos a ela? Por que não deixamos que a Melinha mesma escolha o seu destino? A Melinha só tem 14 anos e não está em condições de decidir nada. Vai fazer o que eu mandar. Não creio que essa seja a melhor solução. Não é direito tomar uma decisão dessas à revelia da menina. A vida é dela e ela tem o direito de resolver. Por mais que aquilo não lhe agradasse, Teresa não queria desgostar o marido. Precisava fazê-lo crer que seu único interesse era o bem-estar de Amelinha e não afastá-la dele o mais que pudesse.
Está bem, concordou com um suspiro. Se é assim que pensa, vamos falar com ela. Mas você tem que me prometer que, se ela quiser ir, não fará objeções. Não. Se for o desejo dela, dar-lhe-ei todo o meu apoio. Foram falar com a Melinha. Ela e Cristina estavam no quarto, cada uma em sua cama. Cristina brincando de bonecas e a Melinha deitada com o braço por debaixo da cabeça. A prima Janete já foi? Indagou Cristina, penteando os cabelos da boneca. Já sim, respondeu Teresa. O que ela queria? Porque veio nos visitar? Na verdade, Cristina, falou Raul, ela não veio propriamente nos visitar, veio para falar de Amelinha. De mim? Indignou-se a menina. Por quê? O que foi que eu fiz a ela? Calma, Amelinha, você não fez nada. Ela não veio aqui para se queixar de você. Veio nos fazer uma proposta que interessa a você mais do que a qualquer um de nós. Que proposta? Ela pretende levá-la para viver com ela em São Paulo, esclareceu Teresa, a voz trêmula de ansiedade. Em São Paulo? Repetiu Amelinha. Fica muito longe, não é, mamãe? Tornou Cristina. Nem tanto, tranquilizou Teresa, e Amelinha poderá nos visitar nas férias se quiser. Por quê? Porque ela quer me levar para São Paulo, não conheço nada daquela cidade. Ela está pensando no seu futuro. Quer lhe dar uma educação mais refinada e ensiná-la a ser uma verdadeira dama. Que maravilha, disse Cristina, já visualizando a irmã de vestido longo e cintilante, rodopiando pelos salões em companhia de algum príncipe. Mas por quê? Insistiu Amelinha. Ela nem me conhece. Por que está sendo tão boazinha? O que quer em troca? Não quer nada em troca, apenas que você lhe faça companhia. Só isso? Tornou desconfiada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Será que não pode se mostrar agradecida ao invés de ficar aí questionando tudo? Não vê que Janete só quer ajudar? Ela é uma mulher rica e poderia contratar qualquer rapariga para lhe fazer companhia, mas não. Pensou em você, que é da família, e achou que seria uma excelente oportunidade de lhe proporcionar um futuro melhor. Mas você não precisa ir se não quiser, esclareceu Raul. É claro que não, mas pense em todas as coisas maravilhosas que estará perdendo. E tudo para quê? Para continuar enfurnada aqui nesse fim de mundo? Sem nenhuma perspectiva para o futuro, ainda mais depois do que lhe aconteceu? A mãe tinha razão. Doía no coração de Amelinha ter que se afastar do padrasto. Por outro lado, o que mais tinha a perder? A violência que sofrera nas mãos de Chico parecia um estigma em sua vida. Quando passava, todos cochichavam e apontavam para ela, muito mais do que para a irmã. Talvez longe dali as coisas melhorassem um pouco. Ela iria para outro colégio onde ninguém a conhecia e conheceria outras pessoas que jamais teriam ouvido falar de seu passado ou do que lhe acontecera. E depois, tirando Raul, não sentiria falta de mais nada nem de ninguém. Então, Amelinha, insistiu a mãe cada vez mais exaltada. O que me diz? Aceita a oferta da prima Janete? Eu não sei. Você tem que decidir. Senão ela vai embora e você nunca mais vai ter outra chance dessas. Não sei. Tudo aconteceu tão rápido, não sei o que fazer. Não seja tola, menina. Não vê que essa é uma oportunidade única em sua vida, que ninguém mais além de Janete poderá lhe dar uma educação melhor. Eu? Vamos, Amelinha, decida-se. Aceite logo essa oferta antes que seja tarde. Não precisa resolver nada agora, falou Raul com brandura. Dona Janete ainda vai se demorar mais alguns dias na cidade e até lá você pode decidir. Amelinha olhou agradecida. Uma parte dela queria partir, mas a outra sentia medo do desconhecido e preferia ficar ali, na segurança de sua casa, ao lado do padrasto amigo. Por outro lado, sentia a necessidade da mudança. A mãe a detestava e a irmã era uma fingida. Não tinha amigos na nova escola e sentia medo de se aproximar dos garotos. Talvez o melhor para ela fosse mesmo partir para uma nova vida, levando consigo a única coisa que ainda lhe restava, esperança. Está bem, assentiu ainda em dúvida. Se é o melhor para mim, é o que farei. Partirei com a prima Janete para São Paulo e seja lá o que Deus quiser. Muito bem. Teresa bateu palmas, já não conseguindo mais segurar a euforia. Garanto que não vai se arrepender. Ela não sabia bem, talvez até já estivesse arrependida.
a exemplo da decisão que tomara sobre o destino do filho, mas era tarde para voltar atrás. A alegria da mãe lhe dizia que ela não era bem-vinda naquela casa, e partir lhe parecia agora a única opção. Dali a 2 semanas, Amelinha desembarcava em São Paulo na companhia da prima. Chovia torrencialmente e fazia muito frio, e elas foram obrigadas a tomar um táxi para a Alameda Barão de Limeira, no bairro de Campos Elíseos. Quando chegaram à casa, estavam molhadas e exaustas. Já era noite, e Janete mostrou a Amelinha o seu quarto no sótão. De tão cansada, ela logo adormeceu. Somente no dia seguinte foi que pôde ver melhor o casarão em que passaria a morar. Foi uma decepção. Amelinha esperava encontrar um palacete iluminado e limpo, em lugar daquele casarão velho e lúgubre, cheirando a mofo e naftalina. As paredes descascadas davam mostras de desleixo, e as cortinas rotas e desbotadas anunciavam a decadência. Os tapetes poídos faziam uma trilha no lugar em que haviam sido mais pisados, e alguns cristais foscos procuravam dar vida aos móveis lascados e sem brilho. Do lado de fora, o mato cobria o que um dia fora o jardim, e havia muitos vidros quebrados nas janelas sem verniz. "O que foi?" perguntou Janete de mau humor, notando o ar de desapontamento de Amelinha. "Não gostou?" "Não, prima. É que pensei que fosse diferente. Para você, eu sou Dona Janete, entendeu bem? Dona Janete. Não quero essa confiança de prima comigo." Amelinha ergueu as sobrancelhas, espantada com a atitude de Janete. "Então não eram primas?" "Não quero abusos comigo, menina," prosseguiu ela. "Ponha-se no seu lugar e tudo correrá bem entre nós. E agora venha cá, experimente este uniforme." Cada vez mais atônita, Amelinha apanhou o uniforme que ele estendia. Era uma roupa de criada toda preta, com um avental de babadinhos branco. "Para que isso?" indagou Amelinha, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. "Que pergunta mais idiota é essa? É para você vestir, horas. Mas por que eu não sou sua criada?" O grito que Janete deu em seguida foi tão alto que Amelinha chegou a sentir uma pontada nos ouvidos. "Cale essa boca, menina insolente. Como se atreve a me responder?" "Mas, prima, Dona Janete, pensei que tivesse me trazido aqui para ser sua dama de companhia." "Como espera que eu tenha uma dama de companhia com essa casa toda imunda? Primeiro você limpa e arruma, depois me faz companhia, sabe cozinhar?" Amelinha permanecia parada no mesmo lugar, recusando-se a crer no que estava acontecendo. "Não," respondeu ela timidamente, ainda sem se mover. "Bem, isso é um espeto, mas não faz mal. Com o tempo você há de aprender direitinho. E agora o que está esperando? Ande, mexa-se, vá se trocar." "Mas, Dona Janete, a escola?" "Que escola?" "A escola em que a senhora prometeu me matricular." "Ah, bom, depois vemos isso. Pensando bem, não sei para que uma moça precisa de estudo. Mas a senhora prometeu que eu ia estudar." "Escute aqui, menina. Eu fiz um favor à sua mãe trazendo-a para cá. Você estava sendo um tropeço na vida dela e do seu padrasto. Pensa que não sei? Uma menina que passou pelo que você passou, que já conheceu o homem e gostou." "Eu não gostei do Chico," protestou ela, o rosto coberto de rubor, surpresa porque Janete conhecia o seu passado. A bofetada que Janete lhe deu foi tão rápida que ela custou a entender o que estava acontecendo. Sentiu o rosto arder e lágrimas lhe vieram aos olhos. Só quando ela tornou a gritar foi que Amelinha percebeu que ela havia lhe batido. "Não me interrompa. Jamais me interrompa quando eu estiver falando. Você não é mais nenhuma garotinha, é uma mulher. Conheceu o homem. E o que você queria que sua mãe fizesse? Que ficasse com você em casa e se arriscasse a perder o marido? Pois fez ela muito bem em se livrar de você antes que isso acontecesse." "Minha mãe lhe disse isso." "É claro que disse, sua tonta. O que você pensou? Que eu bati o olho em você e resolvi trazê-la para morar comigo? Foi sua mãe que sugeriu isso. Com medo de que você roubasse o marido dela, veio me procurar e me ofereceu os seus serviços como criada, em troca de casa e comida. Nem salário eu preciso lhe pagar. E agora deixe de tolices e vá logo vestir esse uniforme. Há muito serviço a fazer nesta casa. A senhora não é rica. É uma mentirosa, pobretona e decadente." "Chega, Amelinha, já basta. Isso não lhe interessa.
Você está aqui para trabalhar para mim, não para ficar especulando sobre a minha situação financeira. Vá logo trocar essa roupa, antes que eu me aborreça e lhe dê outra bofetada. A senhora não é minha mãe, não pode me bater. Ainda que sua mãe não houvesse me autorizado a usar com você todos os métodos necessários para lhe impor disciplina, ainda assim posso bater-lhe quando bem entender. Você está sob a minha responsabilidade agora. Isso não é justo. A Melinha começou a chorar. A senhora me enganou, minha mãe me enganou. Deixe de choradeiras e faça logo o que eu estou mandando. A casa está uma imundície e você não tem o dia todo para limpar. Ande. Deixe de fazer corpo mole e vá logo trabalhar. Naquele momento, a Melinha pensou se não teria sido melhor morrer. A vida que a esperava se mostrava bem diferente da que lhe prometeram, e um profundo desgosto foi tomando conta de todo o seu ser. Não que não quisesse trabalhar, não se incomodaria de arrumar a casa e limpar, desde que a prima a tratasse com carinho e respeito. Seria sua companheira e criada, mas esperava em troca que ela cumprisse o que lhe prometera. Queria estudar e ser alguém na vida, para não ter que se submeter às humilhações porque vinha passando, só porque já não era mais virgem. Mas aquele era um sonho que começava a ficar para trás. Pelo visto, Janete a levara ali para trabalhar quase como uma escrava, sem precisar lhe pagar salário. Ela era uma menina menor de idade, filha de sua prima. Isso era quase como ser propriedade dela. Efetivamente, fora essa a intenção de Janete quando Teresa procurara, logo após o enterro de seu pai, para lhe fazer aquela oferta. Ainda se lembrava das palavras da prima ao expor, de forma direta e sem rodeios, o que pretendia. Sei que você está bem de vida, prima. Por que não leva a Melinha para trabalhar com você? Não estou tão bem assim, minha cara, retrucou Janete a meia voz. A fortuna de meu marido foi-se quase toda, quanto agora com minha parte na venda das terras que eram de meu pai. Melhor ainda, quero dizer, se você está passando por uma situação difícil, a Melinha será de excelente ajuda, pode limpar e arrumar e você nem precisa pagar-lhe por isso. Quer que a sua filha trabalhe de graça para mim? Bom, você teria apenas que lhe dar casa e comida. Posso perguntar por quê? Por que quer se livrar da sua filha? Não é que eu queira me livrar dela, é que aconteceram certas coisas. Em breves palavras, Teresa contou a Janete tudo o que acontecera a Melinha naqueles últimos tempos. Contou do estupro, do filho que ela tivera e fora entregue para adoção, e finalmente de seus temores com relação ao marido. Janete concordou com ela e acabou achando que seria uma boa ideia levar a garota como criada. Não tinha mesmo condições de manter serviçais e a Melinha poderia fazer todo o serviço da casa. Ela já estava ficando velha e não dava mais conta de nada. A casa estava uma imundície e ela não tinha mais forças para cuidar de uma mansão tão grande. Depois de tudo ajeitado e com o dinheiro de sua parte na herança, poderia transformar a casa em uma pensão e a Melinha continuaria como camareira, arrumando as camas e as mesas para o jantar. A oferta até que é atrativa, falou Janete, no entanto. A responsabilidade é muito grande. A Melinha ainda é uma menina e eu não gosto de cuidar de crianças. Você é prima dela, pode fazer o que for preciso para que ela obedeça. Está bem, Teresa convenceu-me. Quando é que posso levá-la? Esse será outro problema. Meu marido gosta de Amelinha e não vai concordar a princípio. Precisamos convencê-lo de que será a melhor coisa para ela e temos que fazer com que ele acredite que a ideia partiu de você. Se ele souber que eu a procurei, nunca vai me perdoar. Fora assim que Janete conseguiu levar a Melinha. Apesar de quieta e calada, a menina tinha um gênio difícil que precisava ser domado. Era rebelde e, pelo visto, não gostava de trabalhar. A Melinha, no entanto, de tão desgostosa com tudo o que lhe aconteceu, não opôs muita resistência e logo se conformou com seu destino. Durante dias lavou, esfregou, lustrou. Quando Janete recebeu a parte que lhe cabia na herança, arrumou o jardim, comprou cortinas e tapetes novos, pintou, consertou o que estava quebrado e transformou a casa numa pensão, com quartos confortáveis, arejados e limpos para alugar. E tudo isso graças a Amelinha, que acabou se enfiando no trabalho para esquecer a tristeza. Quando a pensão foi inaugurada, logo apareceram os hóspedes. A casa era bonita, com um salão amplo,
onde eram servidas as refeições e uma cozinha de dar inveja a muita gente. Janete não sabia cozinhar e contratou uma cozinheira, a única empregada na casa além de Amelinha. Enquanto Ione cuidava das refeições, Amelinha arrumava e limpava os quartos e o resto da casa. Em pouco tempo, quase todos os quartos já estavam ocupados. O preço do aluguel não era muito barato, o que fez com que a pensão fosse frequentada na maioria por senhores viúvos e solitários, como era o caso de Anacleto. Ele era um funcionário público aposentado bem de vida e tinha 3 filhos que não lhe davam a menor importância. Por isso, vendeu a casa em que vivia e se mudou para a pensão. Apesar de solitário, era um homem alegre e vivia contando anedotas aos demais hóspedes, que se divertiu com suas histórias engraçadas. Era assim todas as noites. Após o jantar, os hóspedes se reuniam na sala de estar para conversar ou tocar piano, e Anacleto punha-se a contar suas piadas. De vez em quando, Amelinha via Anacleto de cochichos com Janete, ocasiões em que ela lhe lançava aqueles olhares indecifráveis. E ela não conseguia imaginar o que poderia estar se passando entre eles, mas foi da pior maneira que descobriu. Capítulo 5. Ainda era muito cedo quando Amelinha se levantou naquela terça-feira, e ela saiu do seu quarto no sótão bocejando, desejando ardentemente ter ao menos um dia de folga na pensão, como acontecia com Ione. O trabalho era duro, mas Janete dera as terças-feiras de folga à cozinheira, porque não era um dia de muito movimento. Amelinha não possuía folga alguma, e eram raras as vezes em que se divertia. Em suas folgas, Ione se levantava antes do dia raiar e saía sem fazer barulho, deixando a Amelinha a incumbência de cuidar do café, enquanto que o almoço era sempre preparado de véspera para ser requentado na hora de servir. Ao entrar na cozinha, sonolenta e arrastando os pés, Amelinha teve uma surpresa. Janete lá estava, ainda enfiada no seu hobby de chambre roxo, bebericando uma xícara de café fumegante. Dona Janete, espantou-se Amelinha. O que faz de pé tão cedo? Não tenho que lhe dar satisfações, menina, respondeu a prima de mau humor. No entanto, minha descida intempestiva à cozinha teve um motivo. Amelinha notou que a prima esperava por uma indagação e retrucou com fingido interesse. Que motivo? Janete fitou-a com olhar enigmático e deu um sorriso mordaz, que a menina não compreendeu muito bem. Tomou mais um gole do café, estalou a língua e, mirando Amelinha de cima a baixo, falou com voz melíflua. Você já não é mais nenhuma menina, não é, Amelinha? Ela não respondeu. Nós duas sabemos que de sabores você já experimentou na vida. Fez uma pausa estudada e prosseguiu com exagerada afetação. Sei que sua experiência não foi das melhores, mas é preciso que saiba que nem todos os homens são iguais àquele Chico. Ao ouvir o nome do homem que desgraçou sua vida, Amelinha teve um estremecimento e encarou a prima com ar indagador. Por que está dizendo isso? Porque há homens mais cavalheiros do que aquele Chico. Ele foi um animal, é verdade, mas não quero que você se deixe impressionar por isso e se afaste de todos os homens. Você não deve se fechar como uma ostra, minha filha. Amelinha não entendia nada e se esforçava para que as palavras da prima fizessem algum sentido. Não estou entendendo o que está querendo dizer, dona Janete. O que quero dizer, minha filha, é que já é chegada a hora de você deixar eclodir a mulher que existe em você. Deixar o quê? Ora, não se faça de ingênua. Você não percebe que se transformou numa linda mulher? Não sei do que a senhora está falando, dona Janete. Sei que nunca fui bonita. Ah, mas isso foi antes. Sua mãe me contou como você era gorda e sem graça. Amelinha engoliu o choro, enquanto Janete prosseguia. Mas isso foi no passado. Veja agora em que bela moça você se transformou. Amelinha sentiu vontade de gritar, e daí? Mas achou que a prima não iria gostar e respondeu humildemente. A senhora está sendo bondosa comigo, dona Janete. Bondosa eu? Não, minha filha, estou sendo realista e acho que você também deveria ser. Como assim? Venho percebendo o efeito que você causa nos homens desta casa. Com medo de que a prima estivesse censurando, Amelinha deu 2 passos para trás e tapou a boca com a mão, respondendo apavorada. Não. Está enganada, dona Janete, eu não faço nada. Sei que não faz.
e nem precisa fazer. Seu remeleixo mexe com os homens naturalmente. Remeleixo? O que a senhora quer dizer com isso? Que você bota muita sensualidade no andar. E eu? Por que eu espanto? Por acaso não nota? Dona Janete, a senhora deve estar brincando. Não estou, não. De uns tempos para cá tenho notado o fascínio que você exerce sobre os homens, em especial sobre um deles. Um deles quem? Não sabe? Não. Nunca reparou? Não, nunca. De quem a senhora está falando? Do Anacleto. Mais uma vez, a Melinha cobriu a boca com as mãos. Seu Anacleto indignou-se. Não precisa se fazer de inocente comigo, Amelinha, porque bem sei que você já reparou. Seria impossível não notar o jeito como ele a olha. Embora Amelinha já tivesse percebido que Anacleto lhe lançava olhares furtivos, jamais lhe passou pela cabeça que ele a estivesse cobiçando. Ele devia ter idade para ser seu avô, e ela nunca poderia imaginar um avô flertando com ela. Juro que nunca notei nada, Dona Janete, nem lhe dei confiança se é o que quer saber. Sei que não, o que é realmente uma pena. Cada vez mais abismada, Amelinha ergueu as sobrancelhas e retrucou com visível indignação. Uma pena? O que a senhora quer dizer com isso? Olha, Amelinha, chega de rodeios e vamos direto ao ponto. Você já é uma mulher e não há de se chocar com o que vou lhe dizer. O caso é o seguinte: seu Anacleto está muito impressionado com você. O homem é viúvo, sabe como é, e gostaria de uma companhia. Mas tem tanta gente aqui na pensão. Ou você está se fazendo de tonta ou é a menina mais estúpida que já vi. Então não percebe que seu Anacleto está de olho em você, que ele a deseja e quer dormir com você? O quê? Ela recuou aterrada. O que está dizendo dormir comigo? E está disposto a recompensá-la com uma certa importância em dinheiro. Dinheiro? Ele está querendo me comprar? O que pensa que eu sou uma prostituta? Ora, ora. Então você não é tão tola assim, não é mesmo? Já percebeu o que estou tentando lhe dizer? O quê? O que a senhora está tentando me dizer? Será que é preciso ser ainda mais direta do que já estou sendo? Seu Anacleto quer dormir com você em troca de algum dinheiro. Não, de modo algum. Não sou nenhuma meretriz. A quem você está tentando enganar? Você já não é mais moça, não tem nada a perder, só a ganhar. Não, Dona Janete, não posso me entregar assim a qualquer um por dinheiro, é errado. E daí que mal pode haver? Ninguém vai ficar sabendo mesmo? Mas eu sei. Não quero me prostituir, não quero virar amante de ninguém. O que pretende, Amelinha? Casar-se na igreja de véu e grinalda depois do que lhe aconteceu? Amelinha começou a soluçar e respondeu magoada. Não tive culpa do que me aconteceu. Será que não teve mesmo? Será que você não provocou o tal Chico? Não, hesitou ela, não muito certa sobre se o havia provocado ou não. Isso não tem muita importância agora, não é mesmo? O mal já está feito e não tem mais como remediar. Virgem, minha filha, você nunca mais vai ser. Não, mas eu não sou vagabunda. Não posso me entregar a esse homem por dinheiro. E por que se entregaria então por amor? Não se iluda, minha filha. Amor não é pra gente feito você. Depois do que lhe aconteceu, você só serve para uma coisa: ser amante. Não, a senhora está errada. Sou uma moça direita de família. Mas que família? Você nem tem mais família. Sua mãe a abandonou e você não tem pai. Minha mãe não me abandonou. Mandou-me para cá, mas posso voltar quando quiser. Será que pode mesmo? Pois então, por que não experimenta? Será que ela está disposta a aceitá-la de volta? Meu padrasto vai convencê-la, ele sempre a convence. Padrasto? Seu padrasto é um bêbado, vive caído pelas sarjetas. Isso é um disparate. Raul sempre foi um homem digno, até o dia que você o deixou, não é mesmo? O que está dizendo? Você é uma tonta mesmo, não é? Não sabe de nada. Pois fique sabendo que desde o dia em que você partiu, seu padrasto deu para beber, perdeu o emprego e vive caído pela rua. Sua mãe é que eu tenho sustentado, lavando e passando roupa para fora. Não pode ser, está mentindo. Diz isso só para que eu faça o que a senhora quer. Se não acredita em mim, por que não experimenta telefonar? Minha mãe não tem telefone. Por que não liga para o antigo trabalho de seu padrasto? Não tem um número. Pois então, pode acreditar em mim. Acho que seu padrasto não suportou a sua partida e se entregou ao vício. E sabe por quê?
Ela meneou a cabeça, porque estava apaixonado por você. Sua mãe percebeu isso e colocou você para fora de casa. Só que não há tempo de evitar o mal. Você já o havia enfeitiçado e ele se deixou arrastar pelo desejo. Quantas vezes você e ele dormiram juntos pelas costas de sua mãe? Isso não é verdade. Raul e eu nunca dormimos juntos. Ele nunca foi apaixonado por mim. Gosta de mim como filha. Como filha, ouviu? Ah, é? Então me diga, desde que você veio para cá, por que é que ele nunca procurou você? Provavelmente porque minha mãe não deixa. Exatamente. E porque ele anda bebendo por sua causa e sua mãe não está nada satisfeita. Como é que a senhora sabe disso? A senhora nunca mais foi lá e não creio que minha mãe a procure para lhe fazer confidências. Temos muitos parentes em Limeira, Amelinha, parentes comuns que morrem por um mexerico. Amelinha começou a sentir o estômago revirar. Aquela conversa estava enojando, e ela não queria ficar ali nem mais um minuto para ouvir aquilo. Rodou nos calcanhares e saiu correndo porta fora, subindo as escadas em disparada e batendo a porta do quarto. Atirou-se na cama e prorrompeu num choro longo e desesperado. Pensava nas palavras da prima. Não podiam ser verdadeiras. Raul sempre gostara dela como filha, sempre a defender e ajudara porque não concordava com as perseguições da mãe. Não havia nenhuma outra intenção por detrás de suas atenções. Não podia ver. Sentiu-se imensamente inquieta. Janete lhe dissera que ele se tornara um bêbado desempregado, como seu Chico. Ele também era um bêbado e só não ficara desempregado porque o irmão permitia que trabalhasse na oficina. E Raul não tinha irmãos. Onde é que trabalharia? Mas não podia ser. Janete inventara tudo aquilo. Raul era um homem digno e trabalhador. Não se entregaria ao vício daquela maneira, ainda mais por causa dela. Fazia mais de um ano que ela partira de Limeira e ninguém nunca mais havia lhe mandado notícias. Da mãe nem sinal, e tampouco de Raul. Ninguém lhe telefonara ou escrevera uma carta, nem ela. O Natal passara e ela pensou que o padrasto mandaria buscá-la, mas Janete lhe dissera que os tempos estavam difíceis e que ele não poderia se ausentar do trabalho. Ela acreditou e foi ficando, certa de que mais cedo ou mais tarde, quando tudo voltasse ao normal, Raul convenceria a mãe e a levaria de volta. Só que agora, Janete lhe aparecia com aquela história terrível. Seria verdade. Será que Raul se apaixonara mesmo por ela? Seria por isso que sempre a tratara tão bem? Não conseguia compreender. Gostava do padrasto como se fosse seu pai. Ou será que também ela nutria por ele algum sentimento camuflado? Não sabia o que pensar. Acostumara-se a vê-lo como seu amigo e salvador. Como agora podia imaginar-se desejando o homem que aprendera a amar como pai? Só não o amava desse jeito, mas como poderia saber? Só havia uma coisa a fazer naquelas circunstâncias. Precisava voltar à sua casa e ver com seus próprios olhos. Se por sua causa Raul se tornara mesmo um bêbado, vivendo às custas da mãe, precisava fazer alguma coisa. Não sabia bem o que. Só o que sabia era que não podia viver com aquela dúvida e com aquela culpa a ameaçá-la. Se fora mesmo responsável pela decadência do padrasto, iria descobrir. Tomou uma decisão. Rapidamente levantou-se da cama, enxugou as lágrimas e foi apanhar a pequenina mala encardida onde a mãe guardara suas roupas quando partira. Em silêncio, começou a arrumar suas coisas e nem percebeu que Janete entrara no quarto. Vai viajar? Ela ouviu a prima perguntar. Preciso voltar? Para quê? Sua mãe não a quer por lá. Não acredita em uma palavra do que a senhora disse. Se não acredita, por que se dar ao trabalho de ir até lá? Quero ver minha família. Faz mais de um ano que não tenho notícias. E só agora lhe deu vontade de vê-los? Só agora ouvi esse absurdo. Posso saber como é que pretende ir? Você não tem dinheiro? E aposto que a senhora não vai me dar, não é mesmo? Não, pois não me importo. Vou de qualquer jeito. Pego uma carona na estrada ou me escondo em qualquer trem de carga. Muito bem. Exasperou-se Janete. Faça como quiser. Vá até lá e veja com seus próprios olhos. Verá que não menti para você e depois volte correndo para mim. Não vou voltar. Vai sim. Quando descobrir que eu tinha razão, vai voltar correndo e fará o que eu quiser. Amelinha não respondeu.
Fechou a mala e ergueu-a com raiva, passando pela prima como uma bala. Desceu as escadas correndo e ganhou a rua, caminhando em direção à estação de trem. Pediria uma carona num trem cargueiro. Não foi difícil. A Melinha fez cara de choro e o maquinista se condoeu, deixando que ela ficasse em um dos vagões de carga. Ela se ajeitou entre uns sacos de farinha e acabou adormecendo. Mal podia conter a ansiedade de voltar a ver sua família. Só então percebeu que sentia saudade de sua casa, de seu quarto e, sobretudo, de Raul. Porque ele não se comunicara com ela aquele ano todo. Sentiu imensa vontade de vê-lo e começou a chorar, imaginando-o caído na sarjeta com uma garrafa de pinga na mão. Aos poucos, a imagem foi se distanciando e ela ouviu o apito do trem soar à distância. Seus olhos pesaram e ela adormeceu. Chovia torrencialmente quando a Melinha desceu do trem na pequenina estação da cidade de Limeira. Agarrada à velha maleta, encolheu-se em um banco na plataforma e esperou. A chuva não se decidia a diminuir, e ela foi ficando cansada, o corpo todo dormente da incômoda posição em que se encontrava. Trovões ribombavam à distância, e luzes azuis de relâmpago lançavam uma claridade desconfortável sobre seus olhos. O vento se embrenhava em seus cabelos, atirando-os de um lado a outro, e enfunando suas vestes já encharcadas pelos grossos pingos de chuva que eram furiosamente atirados pela ventania. A cada rajada mais forte, a Melinha se encolhia mais, pedindo a Deus que fizesse cessar aquela tempestade. Mas a intempérie não parecia disposta a ceder ou antes desafiava a Melinha para um duelo de resistência. As horas iam se passando e nada da chuva parar. O homem do guichê conversava com outro que parecia ser o chefe da estação e apontava para ela com o queixo. A Melinha assustou-se. E se aqueles homens pensassem que ela era uma ladra ou fugitiva e chamassem a polícia? Resolveu ir embora de qualquer jeito, enfrentando o mau tempo. A Melinha levantou-se do banco e saiu às pressas para a rua. A chuva atingiu em cheio e ela se apertou toda dentro do casaco surrado, estreitando a mala contra o peito, sentindo um calafrio de febre a subir pelo pescoço. Foi caminhando apressada pela rua, olhando de vez em quando para trás, para ver se alguém a estava seguindo, mas ninguém apareceu. Os dois homens, com certeza, não se animaram a enfrentar a tempestade por uma menina desconhecida. Foi subindo a rua lentamente, sem saber ao certo que direção tomar. Não costumava andar por aqueles lados e sentiu-se perdida num primeiro momento. Foi entrando em ruas escuras, pisando nas poças enlameadas, até que chegou a uma pracinha conhecida. Finalmente encontrou o caminho certo para sua casa. Agora já sabia onde estava e logo dobrou a esquina de sua rua. Sentiu o coração acelerar quando avistou sua casa mais abaixo. Foi andando rapidamente, quase correndo, até que chegou ao portão e entrou. A casa estava toda escura. Não sabia que horas eram, mas pelo tempo que ficara na estação, deduziu que seria bem tarde e todos deveriam estar dormindo. Chegou à porta da frente e bateu 1, 2, 3 vezes. Ninguém parecia escutar. Por causa do barulho da chuva e do vento, ela bateu com mais força, quase esmurrando a porta. Finalmente, depois de mais de 15 minutos, a porta se entreabriu lentamente. E ela reconheceu o nariz da mãe se insinuando na penumbra. "Quem está aí?" perguntou Teresa, tentando ver na escuridão. "Sou eu, mãe, a Melinha, deixe-me entrar." Na mesma hora, Teresa chegou para o lado e a Melinha irrompeu na sala, toda molhada e tiritando de frio. Jogou a mala no chão e encarou a mãe, pensando em algo para lhe dizer. Não foi preciso, porque Teresa se adiantou e foi perguntando com rispidez: "O que está fazendo aqui? Você fugiu da casa de sua prima?" "Fugir? Não, mãe, não fugi. Vim apenas ver como estão as coisas." "Assim, sem avisar?" A Melinha sentiu o rosto e os olhos arderem e teve vontade de chorar. Então ela passava mais de 1 ano fora sem dar notícias, e era assim que a mãe a recebia. Nenhum cumprimento, nenhum como vai, nada. Ela e a mãe nunca haviam se dado bem, mas esperava que o tempo e a distância houvessem suavizado um pouco seu coração de pedra. "Não está contente em me ver, mãe?"
Teresa olhou-a de um jeito estranho e nem precisou dizer o que sentia para Amelinha saber o que ia no seu pensamento. Estava claro que a mãe não ficara nem um pouco satisfeita de vê-la ali e nem se preocupava em esconder. Não devia ter voltado. Sua vida agora é em São Paulo, não aqui. Esta é a minha casa, não é mais. No dia em que você partiu, esta casa deixou de ser sua casa. Eu não parti, mãe. Foi você que me mandou embora. Muito bem. Por que voltou, então? Para ver como estão as coisas, eu já disse. Mas por quê? O que a fez querer voltar? Amelinha não respondia, sem saber por onde começar a contar à mãe as infâmias que Janete lhe dissera. Não, não me diga. Já sei por que voltou. Depois de arruinar nossas vidas, voltou para rir da nossa desgraça. Eu devia colocá-la para fora de casa a pontapés. Naquele momento, Amelinha teve certeza de que as infâmias da prima não eram tão infâmias assim. Pela reação da mãe, tudo o que ouvira a respeito do padrasto deveria ser verdade, mas ela não tinha culpa, não sabia de nada daquilo. Talvez fosse apenas um mal-entendido e já era hora de esclarecer tudo. Não sei do que está falando, mãe, eu não fiz nada. Nem teve tempo de terminar. A bofetada que a mãe lhe deu fez com que ela rodopiasse e se estatelasse no chão. Sua desavergonhada, ordinária, vagabunda, não me chame de mãe. Como se atreve a me enfrentar? Apanhe suas coisas e vá-se embora daqui. A gritaria acabou despertando Raul e Cristina, que chegaram à sala praticamente ao mesmo tempo. Ao ver a irmã caída no chão, a roupa toda molhada, os cabelos despenteados, Cristina correu para ela e a abraçou, ajudando a se levantar. Amelinha, exclamou animada, que bom que você está aqui, senti saudades suas. Amelinha não respondeu e deixou-se ajudar pela irmã, mecanicamente erguendo-se do chão. Tinha os olhos fixos em Raul, que estava parado na porta da sala, só de ceroula, sem camisa, a barba de muitos dias, os olhos inchados e vermelhos de beberrão. Raul, chamou ela, chocada com a visão daquela figura feia e decadente, muito diferente do homem que era quando ela partira. O que houve com você? Ele não teve coragem de a encarar, escondeu o rosto entre as mãos e desatou a chorar, ajoelhando-se no chão, o corpo magro sacudido pelos soluços. Instintivamente, ela se desvencilhou de Cristina e correu para ele, braços estendidos, no gesto simples de querer ajudar. Mas não foi assim que Teresa entendeu a sua atitude e impediu que ela se aproximasse, puxando-a pelos cabelos e jogando-a em cima do sofá. Fique longe dele, vociferou, ao mesmo tempo em que avançava para ela. É por sua culpa que ele está assim, sua cadela. Está satisfeita, vadia? Enquanto gritava, Teresa ia batendo no rosto de Amelinha, que se encolheu toda no sofá, tentando proteger-se daqueles golpes violentos. Assustada com a reação da mãe, Cristina atirou-se sobre ela, tentando segurar-lhe o braço, gritando entre lágrimas e soluços infantis. Mãe, pare com isso, mãe. Está machucando a Amelinha, pare. Mas Teresa não parava. Parecia que quanto mais Cristina gritava, mais prazer ela sentia em ferir a Amelinha. A filha tinha o corpo enfraquecido e não conseguia forças para reagir. O rosto parecia em chamas, e ela não sabia se por causa dos tapas ou da febre que ia se elevando. Amelinha começou a ver e ouvir as coisas distantes, quase como se estivesse sonhando, e os bofetões que levava já não doíam mais. As faces dormentes se acostumaram aos golpes, e cada nova bofetada apenas aumentava sua vermelhidão e dormência. Aos pouquinhos, Amelinha foi sentindo uma sonolência gostosa, e suas pálpebras começaram a tombar. O frio que lhe penetrava a espinha, percorrendo-lhe as veias e se infiltrando nos ossos, começava a ceder, e um sopro morninho foi acalmando os pelos de seu corpo, que tornaram a se acomodar em cima da pele. Com muito esforço, tentou manter os olhos abertos, mas o apelo confortável do sono foi mais forte. E ela deixou que as pálpebras caíssem de vez, desfalecendo sob a sânia furiosa da mãe. Ainda assim, Teresa não parava de bater. Nem percebera que a filha havia desmaiado. Só o que sabia
era que precisava se vingar daquela mulherzinha sonsa e vulgar que se disfarçara de sua filha para poder roubar-lhe o marido. Sim, era isso. Era uma vagabunda que tinha em suas mãos, não alguém que saíra de seu ventre e que supostamente deveria amar. Continuava batendo descontrolada, até que sentiu que nas mãos fortes apertavam os seus punhos, impedindo-a de continuar. Você enlouqueceu, Teresa. Era Raul que, despertado pelos gritos e as súplicas de Cristina, saíra de seu torpor e segurava a mulher com veemência. Quer matar sua filha? Presa pelo marido, Teresa cessou as bofetadas e o fitou com ódio. Você ainda a defende, não é? Rugiu colérica. Quer salvar a sua amante novamente? Mas dessa vez não vai conseguir. Se eu não a matar, a peste se encarregará de fazê-lo. O que está dizendo, mamãe? Choramingava Cristina, apavorada com a violência da mãe. Está rogando praga para Melinha? Com um gesto brusco, Teresa se soltou das mãos de Raul e correu para Cristina, que chorava apavorada. Não chore, minha filha. Tentou consolar. Não aconteceu nada demais. A senhora matou a Melinha. Soluçava a menina. Ela está morta, não está? A Melinha ardia em febre, mas que depressa Raul ergueu-a no colo e levou-a para o quarto, tirando-lhe as roupas molhadas e deitando-a na cama. Apanhou 2 cobertores e a cobriu, seguido por Teresa, que o olhava com ar de ódio e censura sem dizer uma palavra. Cristina, agarrada à sua cintura, não parava de chorar, achando que a irmã havia morrido. Venha cá, Cristina, chamou Raul. Fique aqui cuidando de sua irmã, enquanto vou buscar o médico. Não quero que saia de perto dela nem um minuto, ouviu? Ela sentiu e retrucou temerosa. Ela está morta? Não, não está. Mas pode morrer, se nós não corrermos e não chamarmos o médico. Foi com imenso alívio que ela ouviu aquelas palavras e, enxugando as lágrimas, respondeu. Pode ficar sossegado, tio Raul. Não largo a Melinha por nada. Ótimo, você é uma boa menina. Tenho certeza de que vai cuidar muito bem dela. Enquanto ele se vestia rapidamente, Teresa o observava, até que não conseguiu mais se conter e indagou, a voz fremente de ódio. Aonde é que você vai? Chamar um médico? Ela não tem nada. É só passar umas compressas de água fria no rosto e amanhã estará boa. Sua filha está ardendo em febre, além de machucada com a surra que você lhe deu. Precisa de um médico, senão vai morrer. A vontade de Teresa era gritar, deixe que morra, mas temia que Raul se zangasse e a repreendesse novamente. Seguiu até a sala e, quando ele se aproximava da porta, disse com aparente calma, não se demore. Ele estacou a mão na maçaneta e se virou para ela, os olhos chispando de raiva. Aproximou-se, a respiração ofegante, as narinas fremido de raiva e disse em tom ameaçador. Não se aproxime dela, ouviu bem? Mantenha a distância de Amelinha se não quiser se entender comigo e a justiça. Ela mordeu os lábios e não respondeu. Ficou parada onde estava, vendo Raul sair apressado. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda fazia muito frio. Em silêncio foi até a porta do quarto das meninas e olhou para dentro. Deitada na cama, Amelinha tiritava de frio sob os 2 cobertores, o inchaço do rosto quase lhe cobrindo os olhos. Enquanto Cristina ao seu lado dizia com sua vozinha miúda, por favor, Amelinha, não morra. Gosto de você, quero que fique boa. Não morra. Pai nosso que estás no céu. Intimamente, Teresa exultava. Não seria nada mal se Amelinha pegasse uma pneumonia e morresse. Ela ardia em febre, o que certamente não era consequência dos tapas que lhe dera, nem batera tão forte assim. Ela que era exagerada e fingira desmaiar, só para chamar a atenção de Raul. Sentou-se na cama de Cristina para esperar. O que diria o médico se percebesse a satisfação que sentia com o estado da filha? Pouco tempo depois, Raul estava de volta com o médico. Ele cumprimentou Teresa e afastou Cristina gentilmente, pondo-se a examinar a Melinha. Viu os hematomas e o inchaço que lhe cobriam o rosto, mas não pôde se deter muito naquilo. A febre e o ronco de sua respiração eram sintomas que mereciam muito mais a sua atenção, e o diagnóstico para aqueles sinais só podia ser um. Ele ajeitou os óculos sobre o nariz, virou-se para Teresa e Raul e esclareceu apreensivo.
Ela precisa ser internada imediatamente, está com pneumonia. De novo? Assustou-se Cristina. Faz pouco mais de 1 ano que ela teve pneumonia. Eu sei, comentou o médico, lembro-me bem. Vamos depressa, não temos tempo a perder. Ela está sem roupas, adiantou-se Teresa, tentando evitar que Raul a visse nua novamente. Pois o que está esperando, vista logo, vamos, e use roupas bem agasalhadas. O médico saiu puxando Raul pelo braço, deixando Amelinha aos cuidados da mãe e da irmã. Na sala, de pé diante da porta, o médico indagou. O que foi que houve com ela? Nós não sabemos, respondeu Raul sem o encarar. Ela chegou aqui assim e desmaiou. O médico assentiu e não disse nada. Sabia que Amelinha estava morando em São Paulo com a prima, e o que ela estava fazendo ali não era de sua conta. Cabia-lhe tão somente cuidar de sua saúde. No hospital foi constatada a pneumonia dupla. Amelinha foi internada às pressas. Os médicos se desvelavam para salvar-lhe a vida, enquanto Cristina e Raul oravam para que ela resistisse. Teresa, em silêncio, invocava o poder das trevas para que ela morresse. Muitos seres das sombras acorreram ao seu chamado, mas havia espíritos de luz interessados no bem-estar de Amelinha. Por maior que seja o poder da treva, ele nunca será forte o bastante para se impor, onde quer que haja um só pensamento de luz, e os espíritos que atenderam ao chamado de Teresa não conseguiram levar Amelinha. Protegida por amigos luminosos que envolveram seus pulmões numa campânula de luz, ela começou a reagir, e alguns dias depois já estava fora de perigo, livre de qualquer ataque da escuridão. Os médicos do hospital quiseram saber a razão da surra que Amelinha havia levado. Sabiam que a pneumonia era decorrência da chuva que ela apanhara, mas não viram explicações para os inchaços e hematomas em seu rosto. Teresa buscou o apoio de Raul, mas ele abaixou os olhos e não disse nada. Nós não sabemos ao certo, explicou ela, tentando demonstrar indignação. Achamos que ela foi atacada por algum malfeitor quando vinha para casa. Ninguém fez mais perguntas, nem a Teresa, nem a Amelinha, nem a ninguém. A desculpa que ela arranjara fora suficiente, e a surra que a Amelinha levara terminou impune. Se tornar a bater nela outra vez, alertou Raul quando estavam a sós. Juro que a entrego à polícia e vou ser o primeiro a depor contra você. Com medo das consequências, Teresa silenciou. Não queria ser presa, nem perder o marido, mas ainda podia expulsar Amelinha de sua casa assim que ela saísse do hospital, e com certeza era isso mesmo que faria. Capítulo 6. Levou algum tempo até que Amelinha se recuperasse. Mesmo contra a vontade de Teresa, ela teve que voltar para casa, ficando aos cuidados de Cristina. Aos pouquinhos, foi melhorando e se fortalecendo, até que se restabeleceu por completo. Agora que ficou boa, disse Teresa, no primeiro dia em que ela pôde se sentar à mesa para almoçar. Já pode voltar para São Paulo. Janete deve estar sentindo a sua falta. Acho que a Amelinha não quer voltar. Quer, Amelinha? Indagou Cristina. Podemos cuidar dela. Mamãe tem razão, concordou a menina, fitando a irmã com certo carinho. Não há mais nada para mim aqui. Ah, que pena. Não sei por que se importa tanto com sua irmã, censurou Teresa. Ela não liga a mínima para você. Posso ser tudo, menos mal agradecida, rebateu Amelinha. Era a primeira vez na vida, ao menos, que Cristina se lembrasse que a irmã tinha algum reconhecimento para com ela. Gosto de você, Amelinha, somos irmãs. Sorriram amistosamente e Raul entrou na cozinha cabisbaixo, indo sentar-se em seu lugar de sempre. Aquela hora, ele deveria estar no trabalho, e se não estava era porque a prima tinha razão, e Raul estava mesmo desempregado. Boa tarde, meninas. Cumprimentou ele, servindo-se de um prato de feijão. Onde você esteve? Quis saber Teresa, olhando desconfiada. Fui procurar emprego. Não disse mais nada. Comeram em silêncio com Raul de cabeça baixa o tempo todo, evitando olhar para Teresa ou Amelinha, que estava louca para conversar com ele a sós. Precisava que ele lhe esclarecesse toda aquela história de paixão. A mãe praticamente já confirmara tudo, mas o que ela dizia não tinha muito valor. Teresa sempre fora ciumenta, levantando suspeitas infundadas sobre ela e o padrasto.
Que a acusasse de tentar roubar-lhe o marido não era nada demais. De qualquer forma, Raul não se parecia com o aspecto que Janete dissera que ele se tornara. Quando chegara, Amelinha achou um pouco esquisito, com o jeito de quem havia se embriagado, mas podia ser impressão causada pela febre. Ele não tinha cara de bêbado agora e, embora desempregado, não parecia acomodado na situação. Contudo, porque havia chorado ao vê-la, que sentimentos teriam açoitado seu coração quando ele a vira? No dia seguinte, acordou cedo e saiu. Encostou-se numa árvore no fim da rua e esperou. Cerca de meia hora depois, Raul saiu de casa, de banho tomado, todo arrumado, a barba feita e os cabelos penteados. Quando ele passou por onde ela estava, Amelinha saiu de trás da árvore e pôs-se a caminhar ao seu lado. Ele se surpreendeu com a sua presença, mas não fez nenhum comentário. Sentia imensa alegria ao vê-la e não pretendia questionar por que ela estava ali. Olá, Raul, começou ela para puxar assunto. Olá, menina, o que faz aqui fora tão cedo? Esperava-o para falar com você. Falar comigo o quê? Está indo procurar emprego de novo? Estou. Por que você perdeu seu emprego antigo? O que foi que aconteceu? Ele deu uma meia parada e olhou para ela com tristeza, pensando se deveria ou não lhe contar a verdade. Colocaram outro no meu lugar, mais jovem e mais inteligente. Era mentira e ela sabia disso. Não foi isso que eu ouvi dizer, arriscou. E o que você ouviu dizer? Que você foi mandado embora porque vivia bêbado. E quem foi que lhe disse isso? A prima Janete. Sei. É verdade, Raul. Você foi mandado embora por causa da bebida. Por que se interessa por isso, Amelinha? Foi por isso que voltei. Ele estacou, fitando-a com cara de assombro. Você voltou por minha causa. Voltei porque precisava esclarecer algumas coisas que só você pode me dizer. Que coisas? Você sabe. Não sei. Minha prima disse que você deu para beber e que vive caído na sarjeta, isso é verdade? É. Respondeu ele secamente, engolindo indescritível angústia. Disse também que minha mãe é que sustenta a casa agora. Não é bem assim. Estou tentando arranjar outro emprego. O que você fez para ser mandado embora? Será que não dá para imaginar o estrago que um bêbado pode fazer numa vidraçaria? Ela sentiu. Eu era gerente, Amelinha. Não podia ter feito o que fiz. E o que você fez? Eu estava com muita raiva naquele dia. Cheguei atrasada e o patrão chamou minha atenção. Tínhamos vários pedidos para entregar e a responsabilidade pelas faturas era minha. Eu não sabia onde as havia colocado. Havia me esquecido que as levara para casa. O patrão começou a gritar comigo e eu, alterado pela bebida, perdi o controle e comecei a tirar vidros e espelhos para todos os lados. Foi uma sorte ninguém ter se ferido. O que foi que o levou a isso, hein? Você está me fazendo um tremendo interrogatório, menina. Posso saber o motivo? É que minha prima disse muitas coisas de você. O que, Amelinha? O que mais ela falou que a deixou tão preocupada? Quer mesmo saber, Raul? Ele assentiu, pois bem. Ela disse que você se entregou à bebida depois que eu parti porque estava apaixonado por mim. Ela disse isso? Disse. É mentira, não é? Você não se tornou bêbado por minha causa, se tornou? Vamos, Raul, diga que não é verdade. Diga que Janete inventou tudo isso só para me espezinhar. Por que acha que é mentira? Porque você é meu padrasto, é o homem que está no lugar do meu pai, não pode me amar desse jeito. Ele soltou um longo suspiro e retomou a caminhada. Infelizmente, as coisas nem sempre são como devem ser. O que está querendo dizer? Que ela tem razão? Sabe, Amelinha, há coisas que acontecem na vida que fogem ao nosso controle. Sentimento é uma delas e eu, infelizmente, não pude controlar os meus. Por quê? Ela começou a chorar. O que foi que eu fiz? Nada. Você apenas existe. É por isso que minha mãe me odeia. Ela pensa que eu e você... Sua mãe tem a mente suja e vive assombrada pelo ciúme. Eu jamais lhe faltaria com respeito, você é uma criança. Ainda assim você me ama. Ouvir aquelas palavras dos lábios de uma menina causou-lhe imensa comoção e ele não pôde mais se conter. Virando-se de frente para ela, segurou-lhe os braços e olhando fundo em seus olhos, declarou emocionado.
Sim, Amelinha, amo-a como jamais amei outra em minha vida. Quando você sofreu aquele estupro, fiquei furioso e pensei que seria capaz de matar o Chico. Queria protegê-la, confortá-la, cuidar de você. Naquela época, nem eu conhecia o meu amor. Para mim, tudo não passava de zelo de pai porque era isso que me julgava. Pensei que a amasse como pai, e foi muito doloroso quando vi que o meu amor por você era de homem. Foi só quando você partiu que descobri o quanto a amava, e quando sua mãe queria se relacionar comigo, percebi que era você que eu queria. Ao amar Teresa, era você que estava amando. Sentindo o corpo dela, eu fechava os olhos e imaginava você em meus braços. Fiquei horrorizado comigo mesmo. Eu era casado com sua mãe. Como podia amar você daquele jeito? Disse a mim mesmo que estava enganado, que era sua mãe que eu amava, mas não conseguia tirar você dos meus pensamentos. Você foi se tornando uma obsessão. Eu não conseguia mais parar de pensar em você. Até do Chico senti ciúmes e inveja, porque ele pôde tocá-la, o que para mim era proibido. Era quase um incesto. Por favor, Raul, não diga mais nada, cortou ela em lágrimas. Fiquei fascinado por você. Comecei a beber para tentar esquecê-la e me obrigar a amar sua mãe. Quanto mais eu bebia, mais eu a desejava e mais usava sua mãe. E mais eu amava e queria. Fui enlouquecendo, bebendo cada vez mais, bebia de cair. E era só então que eu consegui um pouco de paz. Oh, Raul, pare. Ela desatou a chorar, tapando os ouvidos com as mãos, tentando não escutar. Arrependia-se de haver ido até ali procurá-lo. Não chore, Amelinha, não quero magoá-la. Mas está magoando. Não pensei que fosse assim. Não tenho culpa de amá-la, não pedi isso. Não esperava por isso. Tentei lutar contra mim mesmo, mas não consegui. Em um ano, cheguei à decadência total. Sua mãe percebeu tudo antes mesmo de eu descobrir que amava você. Qualquer dúvida que pudesse ter se dissolveu quando eu chamei o seu nome na cama. Você o quê? Não posso repetir. Sussurrei o seu nome várias vezes ao ouvido dela, dizendo o quanto a amava e desejava. Meu Deus! Conhecendo sua mãe, você pode imaginar o escândalo que ela fez. Gritou, esbravejou, disse que ia me deixar. A muito custo ela conseguiu se acalmar e as coisas aos poucos voltaram a ser mais ou menos como antes. Até que eu reapareci. Até que você reapareceu. Ao vê-la, senti reacender todo o meu amor. E sua mãe demonstrou por você um ódio como eu nunca havia visto antes. Foi isso que me incentivou a tentar me reerguer. O ódio de minha mãe? Por pouco sua mãe não a matou, e eu senti que a culpa disso tudo era minha. Você é uma criança inocente e nada sabia sobre os meus sentimentos. Sua mãe nunca amou como devia, mas não fosse a minha paixão, talvez ela não a odiasse tanto. Por isso resolvi mudar. Por sua causa eu lhe devia isso. Desde ontem não bebo, e hoje é o segundo dia que saio à procura de emprego. Não sei o que dizer, Raul. Não precisa dizer nada. Você é uma menina muito boa e não merece a mãe e o padrasto que tem. Só Cristina é boa como você. Pena que você não consegue ver isso. Está apaixonado por Cristina também? Horrorizou-se. É claro que não. Cristina é uma menina meiga e muito bonita, e a ela sim consigo amar como filha. Ô Raul, o que eu devo fazer? Depois disso tudo, não posso mais continuar vivendo aqui. Quer saber a minha opinião? No princípio não queria que você fosse embora, por egoísmo, porque iria sentir sua falta. Mas agora, acho que o melhor para você é ficar longe de tudo isso. Volte para São Paulo e procure arranjar a sua vida por lá. Case-se com um homem bom que a ame de verdade. Você quer que eu me case? Não pense que é fácil para mim dizer isso, mas quero o melhor para você. Sei que o meu amor é impossível, mas você pode ser feliz com alguém. Você merece isso. Não sei se poderei me casar. Janete me quer para um hóspede. Hóspede? É. Não sei se você sabe que ela transformou a casa em pensão e tem um hóspede lá que está interessado em mim. Janete diz que é o melhor que eu posso arranjar. Não faça isso, Amelinha. Não deixe sua prima convencê-la de que você é uma prostituta, porque não é verdade. Você não tem culpa do que lhe aconteceu, e não é por isso
que tem que se entregar a qualquer um. Chegaram ao centro da cidade e tiveram que se separar. Raul tinha alguns empregos para ver e Amelinha não podia acompanhá-lo. Além disso, a mãe já devia ter dado pela sua falta e talvez estivesse fantasiando alguma bobagem sobre ela e Raul. Não conte à mamãe que conversamos, pediu ela. Ela não vai gostar e vai ficar imaginando o que não aconteceu. Pode deixar. É melhor mesmo que ela não saiba dessa nossa conversa. Agora, vá para casa e apronte suas coisas. Volte para São Paulo e faça como lhe falei. Você não quer que eu vá? Não, mas é o melhor para você. Ficar longe de mim só lhe fará bem. Despediram-se. Amelinha sentiu uma imensa tristeza no coração. Ouvira o que Raul lhe dissera com grande pesar, principalmente porque não amava como ele a ela. Queria ficar, mas não podia. A mãe jamais a aceitaria de volta e, se de todo ela insistisse em ficar, trataria de infernizar a sua vida e a de Raul. Não, tinha que voltar para São Paulo, para a casa de Janete. A prima faria de tudo para que ela se tornasse amante do Anacleto, mas pretendia resistir. Raul acreditava nela. Ela também deveria acreditar. Daria um jeito de estudar e arranjar um emprego honesto. Depois, encontraria um homem de bem que a aceitasse como esposa, e ela se dedicaria ao marido, ao lar e aos filhos. Mas estavam nos idos de 1930 e as coisas não eram tão fáceis assim. A volta para São Paulo foi mais tranquila do que a ida para Limeira. A mãe, ansiosa por ver-se livre da filha indesejada, tratou logo de comprar-lhe a passagem e dar-lhe algum dinheiro para a viagem, de forma que Amelinha conseguiu retornar em paz. Chegou à pensão na hora do almoço e encontrou todos os hóspedes reunidos no grande salão. Janete a recebeu com uma alegria afetada, e ela sabia que era por causa de Anacleto. Minha querida Amelinha, disse ela com exagerada euforia, senti tanta saudade de você. Chegou em boa hora. Vá se lavar e venha se sentar aqui junto a mim para almoçar. Era a primeira vez que Janete a convidava para sentar-se à sua mesa. Em geral, Amelinha comia na cozinha junto com Ione, mas Anacleto almoçava com ela, o que justificava tanta atenção. Amelinha lançou um olhar de desagrado para Anacleto, que lhe sorriu com cupidez e respondeu secamente: Obrigada, dona Janete, mas não estou com fome. Virou as costas e tomou o caminho de seu quarto com Janete atrás dela. O que pensa que está fazendo? Resmungou Janete ao seu ouvido, enquanto lhe dava um beliscão no braço. Considero isso uma desfeita imperdoável. Lamento, mas não estou com a menor fome. Minha mãe me deu dinheiro e fiz um lanche na estação. Escute aqui, garota, exaltou-se Janete, virando-a bruscamente. Esqueceu-se de quem é que manda aqui? Não. Pois acho bom. Você está sob a minha guarda, sou responsável pela sua educação. Isso é educação? Não me responda. Ordeno que vá se lavar e venha nos acompanhar ao almoço. Vamos? O que está esperando? Amelinha olhou-a com um misto de ódio e mágoa, mas não respondeu. Qualquer coisa que dissesse só serviria para irritar ainda mais a prima, e ela não estava com vontade de entrar em confronto com ela. Fez como Janete lhe ordenou. Foi para o quarto, lavou-se, trocou uma roupa limpa e desceu para o almoço. Demorou-se mais do que de costume, e quando chegou ao salão, a maioria dos hóspedes já haviam terminado. Apenas alguns retardatários ainda estavam comendo, e ela se dirigiu para a mesa de Janete, que estava sentada em companhia de Anacleto, tomando calmamente uma xícara de café. Ô Amelinha, que bom que chegou, falou Janete com fingido interesse. Venha, sente-se aqui junto a nós. Em silêncio, Amelinha sentou-se na cadeira que Janete lhe indicava, mas não viu nenhum prato colocado para ela. Ao contrário do que dissera a prima, estava com muita fome e pretendia ignorar Anacleto e almoçar tranquilamente. Já ia perguntar onde estava seu prato quando ouviu a voz de Anacleto. Não vai almoçar, Amelinha? Antes que ela tivesse tempo de responder, Janete se adiantou e foi logo dizendo: Amelinha não está com fome, coisas da juventude, se é quem me entende. Anacleto deu um sorriso compreensivo e levou a xícara de café aos lábios, olhando para Amelinha com visível interesse. Como foi a viagem? Prosseguiu ele, sua mãe está bem? Está,
respondeu ela laconicamente, olhando para a prima de esguelha, imaginando se ela havia contado algo de sua vida àquele homem. Conseguiu o que queria? Tornou Janete com ar de desdém. Consegui. Eu tinha ou não tinha razão? Tinha, confessou Amelinha após uma breve hesitação. Sobre o que é que vocês duas estão falando? Quis saber Anacleto, interessado. Ah, nada demais, informou Janete. Assuntos de família que só irão aborrecê-lo. Seguiu-se em silêncio embaraçoso, no qual Amelinha ficou fitando o chão, o estômago roncando de tanta fome. Não quer nenhum café, Amelinha, insistiu Anacleto para puxar assunto. Um cafezinho eu aceito. Era para disfarçar a fome. Janete fulminou-a com o olhar e quase gritou. Vá buscar você mesma. Mas precisava manter a aparência diante de Anacleto. Ao invés de gritar, apanhou a sineta de prata em cima da mesa e sacudiu-a brevemente. Segundos depois, Ione apareceu e correu para a mesa de Janete, surpresa com a presença de Amelinha à mesa da patroa. Não fez nenhum comentário. Janete não gostava que fizessem perguntas na frente dos hóspedes e limitou-se a dizer baixinho. Mandou-me chamar, dona Janete. Traga um café para Amelinha, foi a ordem incisiva. Sim, senhora. Antes que Ione se afastasse, Amelinha pediu rapidamente. Será que você pode trazer-me algo para comer? Estou com fome agora. Nem ousou encarar Janete para não ver o seu olhar de fúria. Apenas ouviu a voz de Anacleto, elevando-se entusiasticamente. Mas isso é excelente. Enquanto almoça, posso fazer-lhe companhia? Amelinha não viu, mas Anacleto lançou o significativo olhar para Janete, que pediu licença e se levantou, com a desculpa de que tinha que ver algo na cozinha. A situação era extremamente constrangedora e Amelinha começava a se arrepender de haver pedido aquela comida. A refeição chegou logo depois e Amelinha pôs-se a comer em silêncio, acompanhada pelos olhares lúbricos de Anacleto. Vejo que está com muita fome, observou ele, vendo a avidez com que ela devorava o ensopado de carne. Fez boa viagem? Ele já havia perguntado aquilo e ela apenas assentiu. Dona Janete me disse que você e sua mãe não se dão muito bem. Então Janete se atrevera a comentar de sua vida particular com aquele velho Solvina. Como a odiava. Pelo jeito de Anacleto, Janete lhe dissera bem mais do que isso. Se antes Amelinha já desconfiava de que ela lhe contara tudo sobre o estupro que sofrera, agora já não tinha mais dúvidas. O homem oferecera dinheiro para dormir com ela, justamente porque sabia que ela não era mais moça. Só que não era prostituta. Podia não se casar mais na igreja de véu e grinalda, mas ainda tinha chance de conhecer um homem digno que gostasse dela e a aceitasse do jeito que era. Com raiva da conversa de Anacleto e do seu jeito libidinoso, Amelinha soltou o garfo, limpou a boca com o guardanapo e revidou com frieza. Se me der licença, seu Anacleto, já terminei de almoçar. Começou a se levantar rapidamente, mas Anacleto a segurou pelo braço e fez com que ela tornasse a se sentar. Não precisa ficar aborrecida. Não estou aqui para tecer comentários a respeito do seu relacionamento com sua mãe. No entanto, há certas particularidades de sua vida que não me passaram despercebidas. Que particularidades? Perguntou ela mecanicamente, maldizendo-se por haver alimentado aquela conversa. O que lhe aconteceu, por exemplo? Ela ameaçou fugir e ele a segurou novamente. Não precisa ficar com vergonha de mim. Não estou. Só não gosto de comentar assuntos pessoais com estranhos. Tem razão. Há certas coisas que só devemos contar aos mais íntimos. E é por isso que estou lhe oferecendo a minha amizade, para que você possa se abrir comigo sempre que quiser. Agradeço muito, seu Anacleto, mas acho que o senhor é um pouco velho para ser meu amigo. Gosto mais de Ione. A resposta não o agradou, e ele mordeu os lábios para não gritar com ela. Você é uma mocinha muito sincera, gosto disso. No entanto, creia-me, não sou tão velho que não possa ser seu amigo, e depois posso lhe proporcionar certos prazeres que você dificilmente poderá obter na cozinha. Obrigada, mas não, respondeu ela rapidamente,
levantando de chofre antes que ele tivesse tempo de impedi-la. Espere, gritou ele, vendo-a se afastar às pressas pelo corredor. Mas ela não se deteve, nem quando Janete se postou à sua frente, esbarrou nela com vigor e saiu correndo em direção à cozinha. Janete se aproximou de Anacleto, que tinha um brilho estranho no olhar. Não está sendo tão fácil como a senhora me garantiu, considerou ele com azedume. Tenha calma, seu Anacleto. A menina só está assustada. A senhora me disse que ela era experiente. Ela é. Foi violada por um bruto e depois manteve um relacionamento com o padrasto bêbado. Não está acostumada a ser cortejada por homens distintos. Ela me desrespeitou. Ela é um pouco mal-criada, mas posso dar um jeito nisso. Um corretivo é o que ela precisa. Tem certeza de que ela vai me aceitar? Absoluta. Não sei não. Ela me pareceu bastante decidida. Bobagem. Ela está acostumada com gente do tipo daquele Chico e do padrasto, que não tem a menor linha ou classe. Já estou ficando impaciente, dona Janete. Gosto de Amelinha, mas se ela continuar me rejeitando, vou pensar em outra pessoa. Há muitas mocinhas por aí, em situação semelhante à dela, que dariam tudo para cair nas graças de um homem feito eu. Não diga isso. Amelinha foi feita para o senhor. Pois então, trate de convencê-la. É o que eu farei, se o senhor puder esperar um pouco mais. Uma semana, dona Janete, é o prazo que lhe dou, e nem um dia mais. Se dentro de uma semana Amelinha continuar me rejeitando, trato desfeito. Pode ficar sossegado que em uma semana ela vai estar implorando para que o senhor fique com ela. É o que eu espero. Anacleto se levantou e foi para o quarto remoer sua raiva. Morria de amores por Amelinha, mas não podia permitir que uma pirralha feito ela o destratasse daquele jeito. Ou Janete a convencia, ou podia esquecer a oferta que lhe fizera. Prometera-lhe uma certa importância em troca dos favores da menina, mas começava a duvidar de que ela conseguisse convencê-la. Janete, por sua vez, tinha certeza de que conseguiria convencer Amelinha a se entregar a Anacleto. Depois que ele se foi, saiu à sua procura e foi encontrá-la na cozinha, conversando com Ione enquanto enxugava a louça. Não tem mais o que fazer não, Amelinha? Perguntou com rispidez. Isso não é serviço seu. Desculpe-me, dona Janete, adiantou-se Ione. Amelinha só estava me ajudando porque os quartos já estão limpos. Não lhe perguntei nada, Ione. Meu assunto é com a Amelinha. A cozinheira sentiu o rosto arder e abaixou a cabeça, os olhos úmidos de lágrimas. Os de Amelinha também emudeceram, mas de raiva da grosseria da prima. Não precisa brigar com Ione. Zangou-se Amelinha. Não é culpa dela se o seu plano não deu certo. Insolente, berrou Janete, acertando-lhe uma bufetada na face que logo se avermelhou. Não lhe dou o direito de falar comigo assim dessa maneira. A senhora é que não tem o direito de me bater. Não sou mais nenhuma criança. Enquanto estiver sob a minha guarda, tenho todos os direitos sobre você e você me deve obediência e respeito. E a senhora não me deve nada? Não, não lhe devo nada, sua atrevida. Você é quem me deve. Deve-me o sustento, o teto, a cama, a comida, e creio que chegou a hora de pagar pela minha hospitalidade. Hospitalidade? Onde está a hospitalidade em me explorar e nem me pagar salário, em me dar sobras de comida e me fazer dormir num colchão cheio de buracos? Você é uma ingrata, menina, bem que sua mãe me avisou. Não ponha minha mãe nisso. Saia, Ione, ordenou para a cozinheira. Vá arranjar o que fazer em outro lugar. A moça nem respondeu. Soltou a bucha que levava as panelas, enxugou as mãos no avental e saiu apressada. Janete esperou até ter certeza de que ela não mais podia ouvi-las e olhou ao redor. Certificou-se de que não havia mais ninguém por perto. Aproximou-se de Amelinha e, olhos chispandos de ódio, levantou a mão para bater-lhe novamente, mas a menina, segurando-lhe o punho com vigor, rebateu com incontida fúria. Jamais ouse me bater novamente. Nunca mais vou permitir que a senhora encoste a mão em mim. Não sou mais criança, não sou sua filha nem sua escrava. Apesar do susto e do medo, Janete conseguiu disfarçar e fitou-a friamente, puxando o braço e respondendo em tom glacial.
Muito bem, você tem razão. Não é mais criança, nem minha filha, nem minha escrava. E é por isso que precisamos estabelecer algumas coisas. Não tenho obrigação de sustentar você nem de lhe dar emprego. Por isso, se não está satisfeita com as condições em minha casa, pode ir arranjando outro lugar para ficar. Está me mandando embora? Estou dizendo é que ou você faz as coisas do meu jeito ou pode ir embora sim. Que coisas, dona Janete? A que está se referindo? Refiro-me ao seu Anacleto. Já é hora de você parar com essas bobagens e dar-lhe a devida atenção. Se não, tenho que ir embora. Exatamente. Você está começando a se tornar um estorvo para mim e não tenho obrigação de aturá-la em minha casa. Isso não será mais necessário. Vou estudar, concluir o ginasial e me formar professora ou datilógrafa. Minha querida, você está se iludindo. Com que dinheiro pensa que vai se manter? Ou será que imagina que eu vou sustentar os seus caprichos em troca de nada? Ela baixou os olhos, consciente da veracidade das palavras de Janete. Sem auxílio financeiro, como poderia voltar a estudar e concluir o ginasial? Mesmo que arranjasse um emprego de faxineira ou arrumadeira, não ganharia o suficiente para custear seus estudos. E pior, onde é que iria viver? A senhora não pode ser tão ruim assim. Não sou ruim, Amelinha. Apenas cuido dos meus interesses. Sou uma velha sem fortuna e sem amigos. Só o que me resta é esta casa e o lucro que tiro com o aluguel dos quartos, que não é muito. Posso continuar trabalhando para a senhora, apenas lhe peço que me permita estudar à noite. Agora estamos voltando a nos entender. É muito bom que você admita que depende e precisa de mim. Humilhada nas mãos daquela mulher mesquinha e arrogante, cuja única preocupação era o seu próprio bem-estar, Amelinha retrucou em lágrimas. Não sou uma prostituta, dona Janete, e a senhora não pode me obrigar a me transformar em uma. Eu? Obrigá-la a virar prostituta? Mas, minha querida, se o que pretendo é justamente impedir que você se torne uma. Como? Empurrando-me para o seu Anacleto? Ele vai cuidar de você, vai lhe dar muitas roupas e coisas bonitas, e você vai até trabalhar menos. Vou lhe dar as noites e os fins de semana de folga. Você vai se divertir e, quem sabe, não poderá ainda enriquecer. E isso não é ser prostituta? Não exatamente. Não tem que ser assim, dona Janete. Raul me disse que posso ser alguém na vida, casar e ter filhos. Ah, Raul lhe disse, não foi? E o que Raul está fazendo por você? Nada. Encheu sua cabeça com essas bobagens de profissão e casamento, quando ele mesmo sabe que você só serve para uma coisa. Mas isso não é verdade, eu sou uma moça decente. Mas que decente! Já dormiu com Chico, dormiu com seu padrasto e sabe-se lá com mais quem. Eu não dormi com meu padrasto e seu Chico me obrigou. Começou a chorar convulsivamente, ao mesmo tempo em que dizia descontrolada: por que é que ninguém acredita em mim? Porque a senhora insiste em dizer que dormi com meu padrasto. Vê como tenho razão, minha querida. Ainda que seja verdade, ninguém vai acreditar. E sabe por quê? Porque você nasceu para isso, está no seu sangue. Você é daquelas mulheres que foram feitas para agradar os homens. Está na sua aparência, no seu jeito, na sua voz. Mesmo que não se torne uma meretriz, todos lhe dirão que é. Mas eu não sou, não sou. Não adianta tentar ludibriar o destino. Você nasceu para a vida, não para o casamento. Você atrai os homens mesmo sem sentir. Atraiu Chico, atraiu Raul, está atraindo Anacleto e vai ainda atrair muitos outros. É a sua sina. Não é verdade. A senhora não pode me convencer de que é verdade. Lembrava-se dos conselhos de Raul, que lhe dissera para não se deixar levar pelas palavras de Janete, mas estava ficando difícil resistir. Tudo lhe parecia tão complicado e ela era apenas uma menina. Como lutar contra o destino com apenas 15 anos de idade? Pare de chorar feito uma tonta. Você não é desse tipo. É uma mulher voluptuosa e está pronta para se entregar. Não vou. Desesperada, Amelinha tapou os ouvidos com as mãos e correu porta fora. Não podia deixar Janete convencê-la de que era uma prostituta, porque não era.
Não queria ser, e Raul lhe dissera que ela não precisava. Se desejasse e tivesse força de vontade, poderia vencer na vida, casar-se e ser feliz. Não tinha pretensões de ficar rica, nem de se casar com alguém importante. Bastava um homem honesto, que gostasse dela e não a acusasse de algo pelo qual não fora culpada. Era o que tencionava conseguir. Iria procurar um outro emprego e vencer. Mostraria a todo mundo que era capaz de ter uma vida digna e honesta.